Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia. Você que veio para o culto, sejam bem-vindos. Você que está em casa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos aqui com uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, e cremos que o Senhor está neste lugar, o Senhor está sobre nossas vidas, o Senhor tem nos conduzido. Você crê nisso? Que o Senhor tem te conduzido? Deixa os avisos para o final e vamos para a palavra hoje. Hoje a gente inicia uma série sobre mutação convergente, a guerra do ouvir. Estaremos utilizando essa ferramenta, o livro Lançamento do Pastor Judson. É uma necessidade, a gente tem falado sobre isso desde o ano passado, sobre a importância de ouvir. Desde o momento onde, depois de tantas palavras, tanta direção de Deus, eu fiz uma pergunta num culto. Você tem ouvido a Deus nesse lugar? Você tem ouvido o Senhor? Quando, para minha surpresa, meia dúzia de pessoas levantaram a mão, dizendo que estavam ouvindo a Deus. Isso me preocupou. Eu achava que os irmãos estavam com problema auditivo, então eu fiz novamente a pergunta: quem tem ouvido a Deus nesse lugar? E novamente a mesma resposta. Desde então, fomos direcionados por Deus a liberar palavras de parar, subir, ouvir, ter tempo para contemplar, ter tempo para ouvir. E esses meses foram meses de direção. Então chega há 2 semanas o livro do pastor, que vem como ferramenta para esse momento, para acrescentar na nossa vida. Então eu queria utilizar todo o mês de fevereiro agora, onde estaremos compartilhando um estudo. Então hoje, terça, culto de ensino, é para crente, é para aqueles que estão acostumados aí a ouvir a palavra de Deus, amém? Então a gente vai utilizar o telão com um propósito, não apenas trabalhar a tua audição, mas também trabalhar a tua visão, amém? Quem está aí comigo diz aleluia. Então vamos lá, podemos começar. Então você que está em casa, você que está aqui, anota bem toda essa palavra, toda essa apresentação. Peguei do livro. Se alguém está com o livro, você pode acompanhar aí também no primeiro capítulo do livro, tá bom? Na introdução, e o primeiro capítulo é o que a gente vai citar. Opa, já estão querendo que os irmãos ofertem de novo aí? Vamos lá, hein? Será que Deus está falando alguma coisa nessa noite? Vocês conseguem passar aí para o próximo slide. Então, estaremos focados nisso. Hoje é o estudo 1, a série número 1, do livro Mutação Convergente, a Guerra do Ouvir. Na próxima terça a gente vai para o número 2. Então eu queria começar com essa figura. Geralmente a gente começa com um versículo, mas hoje eu queria começar com a figura. Infelizmente, você que está em casa não vai poder ver a figura, mas eu vou tentar descrever. É uma figura de uma mulher que ela se comunicava por sinais. Ela não conseguia ouvir o que estava acontecendo ali naquele ambiente. Então ela pedia para colocar o telão para ela ler. Isso veio numa revelação, numa visão do pastor Judson. Enquanto ele tinha essa visão, ele relatou isso no livro. Então, nessa visão ele estava se preparando, aguardando o momento para ele ministrar a palavra. E ele viu uma pessoa que estava ministrando a palavra e ele era o próximo da vez.
E ele sentia como se ele precisasse estar preparado para aquele momento, e ele não se considerava preparado. Quando de repente ele foi levado a ver essa imagem, a imagem de uma mulher que pedia: coloca no telão, coloca aí para eu poder entender o que está acontecendo. Ok? Então por esse motivo também a gente vai usar algumas imagens e usar o telão, que é para você entender. Próximo. Ele começou a pensar, essa próxima imagem diz, ele começou a pensar sobre mim, da necessidade de estar preparado, da necessidade de estar pronto. Diga assim comigo: eu preciso estar preparado. Então observe, o livro, ele é em cima de uma visão que Deus trouxe ao Judson. E nessa visão ele começa com isso. Nesse ambiente onde havia essa dificuldade de comunicação, e ele chega a uma conclusão: eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado. Então, se você observar, nós temos falado sobre a necessidade de estar preparado para aquilo que os céus irá fazer sobre a terra, amém? A necessidade que a gente tem de se preparar. Então, o que veio no coração dele, do pastor, foi: eu ainda não estou pronto. Por que será que veio isso sobre a vida do Judson, grande profeta nas nações? Porque ele sentiu que não estava pronto. Porque a forma de comunicar com a pessoa não estava sendo adequada. Hoje nós precisamos discernir a forma que Deus quer nos mover, principalmente nós pastores e líderes, para tocar em pessoas. Para tocar em pessoas. Por isso que a gente tem falado que o que nos trouxe até aqui, aquilo que nós aprendemos e vivemos até aqui, não será suficiente para nos levar até onde Deus quer. Então é um tempo de preparação. Amém? Eu vou procurar ser bem didático, falar bem calmo. Por favor, se tiver com sono, se você perceber alguém cochilando aí, cutuca aí do seu lado. Então, primeira coisa que eu queria que você gravasse: precisamos estar preparados, ok? Próximo slide, a próxima figura que me chamou a atenção no livro dele foi essa, onde a imagem mostra pessoas com bichos nos ouvidos. E ele diz: eu comecei a ver ouvidos tampados, e alguns deles com bichos dentro. As pessoas não sentiam dor, não percebiam que os seus ouvidos estavam cheios de bicho. Eu achei muito forte essa imagem, essa afirmação, onde nessa visão as pessoas estavam com os ouvidos cheios de bichos, mas elas não sentiam dor e não percebiam. E pensa, algo que incomoda é o nosso ouvido. Um órgão sensível é os nossos ouvidos. E como é que nessa visão as pessoas estavam com os ouvidos cheios de bichos e não sentiam dor? E nem percebia que os seus ouvidos estavam cheios de bichos. Infelizmente, isso tem acontecido. Escute, nós estamos falando aqui de coisas espirituais, de uma audição espiritual, de um órgão que deveria ser muito sensível, mas que perdeu a sensibilidade,
perdeu a sensibilidade. Algo que era para ser muito sensível, perdeu a sensibilidade com bichos. Próxima figura que eu achei interessante. Existiam duas figuras mostrando aí duas pessoas com bichos, os bichos nos ouvidos, tapando os ouvidos. E ele diz que existiam vários níveis ou fases de surdez. Existiam vários níveis e fases de surdez. Imagina comigo aqui, deixa eu fazer você pensar. Você pensa que uma pessoa, ela perde a capacidade dela de ouvir de uma hora para outra? Não. Há um processo. Outra pergunta que eu quero fazer para você pensar. Audição espiritual, como esses bichos espirituais, que a pessoa não sentia e nem percebia. Você acha que começou como isso? Já com os ouvidos cheios? De uma hora para outra apareceu vários bichos nos ouvidos? Não. Essa é a forma, escuta, que Satanás tem buscado trabalhar no meio da igreja, principalmente da igreja. Gradativamente. Devagar, para não assustar. Devagar para não assustar. Eu tenho um gatinho lá em casa, muito caçador. Os irmãos conhecem o Flash. Ele gosta de caçar. Então, quando ele vê uma presa, uma borboleta, um inseto, alguma coisa, ele se aproxima bem devagar. Ele se abaixa e começa a pisar macio. E dá um passo, dois passos, para e deita como se não quisesse nada. E às vezes eu fico observando por que ele não avança. Por que ele não vai logo? Mas ele para, deita, e o olhinho fica olhando, o rabinho balançando e quietinho. Aí depois ele percebe a distração da sua presa, ele novamente levanta, dá mais uns 3 passinhos, deita. Ele não tem pressa. E quando a vítima percebe, já está nas suas garras. Dessa forma o inimigo, ele não vai atacar de uma vez, ele não vai encher nossos ouvidos de sujeiras, de bicho, para dizer assim, tapei, não está ouvindo nada. Porque se você perde a audição de uma vez, você já sente falta dela. Agora, se você vai perdendo gradativamente, é algo quase imperceptível. É ou não é verdade? Diferente do Covid, quando vem com todos os sintomas, a pessoa de uma hora para outra perde o olfato e paladar. Então já faz falta, então, opa, tem algo de errado. Mas quando é gradativamente, não. Então fica atento. Há vários níveis de surdez. Vários níveis de surdez espiritual. Amém? Outra imagem que eu queria destacar do livro com você. Tudo começou. O anjo falou para ele, Judson, tudo começou, há uma origem. Como falei para vocês, não começou de uma vez, com o ouvido cheio de bicho. Mas o anjo disse, tudo começou com uma pequena cera. Com uma pequena cera colocada nos ouvidos, que não foi removida a tempo. Tudo começou com a cera, algo simples. Cutuca teu irmão, pergunta para ele, a cera faz mal? Não, a cera não faz mal. A cera impede você de ouvir? Não. Mas você tem que tirar o excesso. Não é verdade? E se não tirar,
aquilo vai se tornar um problema. Pergunta para o seu irmão, qual o nome dessa cera? Quem já leu o livro aí? Quem já passou por essa parte aí no início aí? Então vocês vão me ajudar. Qual o nome dessa cera? Ajuda aí, irmão. Qual o nome dessa cera? Você que está em casa, já leu o livro. Qual o nome da cera? Paciência. Estão dizendo paciência? O nome da cera é complacência. Palavra diferente, né? Diga assim comigo, complacência. Complacência. Então o anjo revelou. Essa cera, ou a origem da surdez espiritual, é a complacência. Você que está anotando, anote, complacência. Próxima imagem. Tem outra imagem aí? A última imagem dessa série de hoje, que eu quero destacar, antes de ir para a palavra, a gente entrar na mensagem. É uma imagem onde as pessoas estão perto, se comunicando, mas diz assim: desta maneira, eles não conseguiam se comunicar bem uns com os outros, nem ajudar a remover a cera, pois o que acontecia com seu vizinho ele não ouvia e nem percebia. Observe, algo acontece. Fica atento, algo acontece. Não há uma boa comunicação também entre os irmãos. Não há uma boa comunicação entre os irmãos. Os que estão debaixo desse ambiente espiritual de surdez, acaba, além de não ouvir a voz de Deus, também não consegue comunicar-se com seu irmão. Isso gera um problemão também, que é a falta de comunhão. Você já passou algum caso na igreja? Por favor, se você se manifestar, não precisa falar o que é. Mas onde você falou algo e o seu irmão entendeu outra coisa? E isso foi motivo de uma confusão? O que é isso? É essa cera, é essa complacência, é essa obra do diabo que tem tapado os ouvidos das pessoas. Elas não conseguiam ver, elas não conseguiam perceber o que estava acontecendo. Amém, irmãos? Quantos gostarem da figurinha e entenderam alguma coisa, diga graças a Deus. Então vamos lá. Próximo, eu quero que você saiba de uma forma bem direta o que é complacência. Vocês vão me ajudar no 3, 1, 2, 3? O que é complacência mesmo? Concordar com uma pessoa buscando agradar. Concordar com alguém. Alguém fala algo, você concorda, não porque você tem aquela opinião, mas para agradar a pessoa. Para agradar a pessoa, tudo bem, isso mesmo, tá tudo bem, é isso aí. Então você é complacente quando tem esse tipo de atitude, quando concorda para agradar, ok? Essa é a definição mais simples. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é o problema disso? Pergunta para o seu irmão. Responda aí para ele. O que isso pode gerar de problema? Pelo contrário, irmãos, a gente acha que a gente vai se livrar de problema. O irmão está pensando isso, eu não vou falar para ele. Eu não vou confrontar, eu não vou falar a verdade, eu não quero ter problema. Eu não quero ter problema. Alguém está pregando, alguém está falando
essa informação contrária aqui da Bíblia, ensinando errado. Mas sabe de uma coisa? Deixa ele com Deus, porque eu não quero ter problema. O que é que isso pode trazer de consequência? Tem um texto na Bíblia, o próximo slide eu cito ele, que é a base. Eu queria ler com vocês Apocalipse 2, do 19 ao 20. Eis aí o problema. Apocalipse 2, do 19 ao 20. Onde Deus fala para uma igreja que conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Você pode dizer um aleluia? É uma igreja, se a gente recebesse esse elogio, a gente ia dizer glória a Deus, estamos avançando. Amém? Estamos avançando, porque estamos fazendo mais agora do que no princípio. Temos perseverado, temos fé, temos amor, realizamos a obra do Senhor, aleluia. Mas, no entanto, tenho contra ti o fato de que tolera Jezabel. O fato de que o que, irmãos? Tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimento sacrificado aos ídolos. Diga-se misericórdia. Hein? Você queria fazer parte dessa igreja? Você quer ser membro dessa igreja que avança, que tem amor, tem fé, que está fazendo mais as obras hoje do que quando ela começou? Uma igreja que tem perseverado, mas que tem tolerado Jezabel? Quem quer participar dessa igreja aí? Diga misericórdia. Não, não faça isso não, pelo amor de Deus. Diga assim, Jesus, eu não quero participar dessa igreja. Os irmãos foram distraídos, né? Por que, irmão, não é a igreja que avança? Pergunta para o seu irmão, por que você não quer participar dessa igreja? Por quê? Alguém pode me responder, por que você não quer participar dessa igreja? Quem pode dizer por que você não quer? Sua resposta vai ser o quê? Porque é uma igreja que tolera Jezabel. Irmãos, o verbo aí é tolerar, não é ter Jezabel. Não tinha Jezabel, não tinha pessoas endiabradas, eles apenas toleravam Jezabel. Algo simples, não é verdade? Não, não é simples não. Próximo. Você sabe quem é Jezabel? Quem é Jezabel? Você conhece a história, eu não vou citar da história. Eu só vou dizer duas características delas. Era uma mulher de influência financeira, tinha muito dinheiro, era uma rainha, claro, e também uma mulher reconhecida na sociedade. Uma mulher de influência e uma mulher reconhecida. Uma mulher que tinha dinheiro e quem era que ia ter coragem de peitar ela? Os seus ensinos eram aceitos. Ela ensinava distorções bíblicas, ela ensinava princípios errados, mas quem era que ia bater de frente com ela? Ninguém tinha coragem de questioná-la. Irmãos, entenda, não estamos falando aqui de questão política, não estamos falando aqui questão ideológica, estamos falando aqui em posicionamento bíblico, em questões do reino. Aquela mulher, ela adorava Baal, ela adorava outros deuses. Aquela mulher, ela incentivava as pessoas
a imoralidade sexual, a perversão. Tudo liberal, pode namorar, pode beijar na boca, pode se enxerir, pode fazer tudo. E ninguém questionava, ninguém batia de frente, todo mundo passava a mão na cabeça. Amém? Então esse era o problema, que toleravam isso, que permitia que Jezabel ensinasse. Aqui é claro que eu não estou falando da mulher Jezabel, porque ela já havia morrido há muito tempo. A gente está aqui já no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, Apocalipse, onde Jesus declara isso. Depois de ressurreto, uma visão que ele deu a João. Isso aqui fala de um espírito maligno, de um demônio, de uma potestade que atua no mundo espiritual para trazer o ensinamento distorcido da palavra, da verdade de Deus. E quem era que ia bater de frente? Por isso eles toleravam. E o que é tolerar? Tem uma próxima aí, tem um significado bem claro. O que é tolerar? Permitir, deixar para lá, ter complacência. Olha aí essa palavra complacência. Então vamos lá, quem é inteligente? Complacência então é a mesma coisa que tolerar. Vamos lá, quem está comigo aí, repete. Complacência é a mesma coisa que tolerar. Então o problema da cera, o nome desse problema era complacência. E o que é complacência? Tolerar. Deixar para lá. Não confrontar, não fazer caso. Por quê? Porque eu não quero ter problema. Deixa para lá. E assim acontece a surdez espiritual. Deixa para lá. Não, tá ensinando, deixa. Não vão bater de frente, não. Deixa falar o que quer. E aí você tem que dizimar e ofertar. Será que Deus está falando alguma coisa? Os meninos ali estão tomados por Deus ali na cabine ali? É verdade, irmãos. Porque ensino, o que tem mais de ensino distorcido é nessa área aí. Eu acho que é para falar sobre isso, será? O que tem mais de ensino distorcido da Bíblia é sobre dízimo e oferta. Mais esse distorcido. Onde as pessoas usam textos sem contexto para argumentar o seu desejo de não ser fiel, de não dizimar, de não ofertar. É tolerar Jezabel. E a gente não vai tolerar. Essa é uma igreja de Deus e a gente tem que resistir e confrontar todo espírito de engano que queira vir. Amém? Ok? Tá no dízimo, ainda saiu, né? O dízimo. Quantos são fiéis dizimistas e ofertantes que é o Senhor? Só vocês. Irmão, dá uma pausa aqui no estudo. A gente vai colocar nessa semana, todo dia pela manhã está tendo oração aqui na igreja de 6 a 7. Então a gente decidiu não colocar mais a relação dos dizimistas no grupo da igreja, até para não constranger ninguém, mas a gente vai ter ali fixado no mural com um propósito. Os irmãos da oração estão falando nome por nome ali e abençoando os fiéis dessa casa. Amém? Abençoando para que prospere, para que avance. Porque dízimo é bíblico. E toda distorção desse estudo nós devemos confrontar. Mas eu deixo para falar mais em outro momento sobre isso. Então vamos voltar aqui. Diga assim comigo, a complacência é algo sério. É algo sério. Por quê? Diga assim comigo,
Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ela vai tirar a capacidade de você ouvir os céus, sem você nem perceber. Quando nós não confrontamos a mentira, ela vai se tornar uma verdade. Você sabia que a mentira, muitas vezes dita, ela se torna uma verdade para muita gente? Para muita gente se torna uma verdade. Você sabia que o mentiroso, ele mente tanto que ele mesmo acredita na mentira dele? Verdade. Acredita na mentira dele. E de tanto ouvir o ensinamento errado e mentiroso, as pessoas acreditam mais na mentira do que na verdade. E esse é o problema. Porque quando a verdade vem, a pessoa ela está cheia de um ensino distorcido. Os ouvidos dela estão cheios de mentira. Por isso que a Bíblia nos exorta que nos últimos dias, Paulo exortando isso, o apóstolo Paulo, ele declara que nos últimos dias a sã doutrina vai trazer coceira nos ouvidos. Porque as pessoas vão querer ter mestres para si próprios, pastores que falam o que ela quer ouvir. É ou não é verdade, irmãos? Então vão se agrupar em um local onde o pastor fala aquilo que ela quer ouvir. E quando a verdade vem, traz coceira nos ouvidos e ela não ouve. Esse é o pior tipo de surdez, a surdez espiritual. E o objetivo agora é a gente entrar numa guerra, que é a guerra do ouvir. Porque não é fácil. Não vai ser através de um ensino ou da leitura de um livro. A gente vai ter que entrar numa guerra para que todo mundo aqui da igreja possa voltar a ouvir a Deus novamente. Voltar a ouvir os céus novamente. E com isso deixar de se mover por aquilo que você vê os outros fazendo. Ah, eu estou vendo aqui alguém se mover para cá, eu estou vendo alguém fazer isso, então eu vou fazer. Não, essa não é a hora da gente se mover por aquilo que os nossos olhos veem. É a hora da gente se mover mais do que nunca por aquilo que a palavra de Deus diz, por aquilo que os nossos ouvidos têm ouvido dos céus. Eu falei isso esses dias, irmãos. Nós somos ovelha e ovelha tem uma característica muito forte. Ela se move por aquilo que ela ouve. A ovelha, ela se move por aquilo que ela ouve. João capítulo 10, Jesus fala que Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. E Ele nos chama pelo nosso e nós os ouvimos, nós ouvimos a sua voz, e Ele nos chama para fora, e Ele vai à nossa frente, e nós como ovelha do seu rebanho, nós vamos seguindo Ele. Por que nós seguimos Ele? Porque estamos olhando? Não, porque nós estamos ouvindo a sua voz. E se não há audição, vamos se perder. Sem audição espiritual, o povo vai perecer. Não é isso? O povo perece porque lhe falta conhecimento. O povo sofre pela ignorância, porque não está mais conseguindo ouvir. Eu quero fazer agora um desabafo aqui para você que está em casa, você que está aqui. Temos investido no ensino, temos montado ali uma biblioteca, uma livraria, que o único objetivo é te impulsionar a ler. A olhar um daqueles livros ali que todos são bons, meu Deus, isso aqui falou comigo, eu vou levar.
de pouco mais de 20 alguns livros ali, desses só. Estão quase todos lá, irmãos. É algo que a gente tem falado, e essa pregação aqui não é para vender livro, porque esse não é meu interesse. A gente não compra livro, traz livro aqui para vender. Mas a gente quer incentivar você a estar ouvindo os céus. Incentivar você a estar preparado para esse tempo. E a gente tem se doado, a gente tem ensinado, tem ministrado. E poucos ainda têm conseguido ouvir. Mas sabe o que aconteceu? A cerinha no ouvido. Algo imperceptível. Deixa para lá. Vou citar um exemplo bem simples, para que todos entendam. Bem simples. Um caso de família. Caso de família. O pai, a mãe, olha para o seu filho adolescente e vem mandando mensagem. O menino mandando mensagem para a menina. Oi. Ele pega. Besteira. Tem nada a ver. Meses depois, avança. Meses depois, avança. E depois perdeu o controle. O menino está namorando. Está tendo já relacionamentos sexuais. Engravida. Tudo começou de algo muito simples. Deixa para lá. Não, isso tem nada a ver. Eu acho que isso é certo, mas não é. Então esse tem esse exemplo claro de família, para que você saiba que isso engloba em tudo. Em tudo. Não tenha medo. Seja corajoso para confrontar. Se você vê que algo está distorcendo do ensino da Bíblia, se o ensinamento contrário está vindo na tua casa, você tem autoridade para se levantar e dizer, não, aqui na minha casa não. Aqui na minha casa a gente vai fazer como está na palavra. Aqui em casa a gente vai viver com o que está escrito na Bíblia. Pelo amor de Deus, irmãos, não dê ouvido a doutrinas, não dê ouvido ao ensino de Jezabel, não tolere isso. Mas o terrível é que Jezabel, ela não vem, como a gente vê naqueles filmes, bonitona, com um vestido vermelho, toda pintada, dizendo eu sou a sedutora. Não vem. Vem através do ensino. Apocalipse, o texto que nós lemos, capítulo 2, versos 19 e 20, diz que ela tem introduzido ensino que tem pervertido, ensino que tem levado as pessoas à prática de imoralidades sexuais. Isso é forte, irmãos. Quantos pais têm incentivado seus filhos jovens a viver uma vida de jejum e oração e leitura da Bíblia? Poucos. A maioria tem preparado já para casar, para namorar, tem incentivado. Irmãos, esse não é um ensino bíblico. Quando a gente fala que não existe namoro, é porque a gente está falando com base bíblica, não é porque isso aqui é uma regra da igreja, é Bíblia. Então a gente não pode tolerar os ensinos de Jezabel, dizer não, para a gente atrair os jovens, para a gente ter muitos jovens para cá, a gente tem que liberar o namoro. Uma vez, graças a Deus não está mais aqui, mas um dos líderes que a gente tinha antigamente, ele disse, pastor, o senhor acha que não é melhor liberar os jovens a namorar? Está acontecendo isso. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Ele querendo negociar comigo, acredita, profeta? Pastor, vamos. É nessa hora que pesa. Se você não tem coragem de falar a verdade, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai. Vamos abrir uma exceção aí. Vamos ver como é que vai dar. Não, irmãos, o evangelho é radical. Ou sim ou não. Ou é ou não é. Não existe meio termo. Não, é porque a gente vai namorar só de mensagem. Não existe namoro de mensagem, jovem. Se vai namorar, faz logo compromisso, noiva e casa. É porque, pastor, sou muito novo, não estou preparado. Então por que está se enxerindo?
E por que é avexar? Se você mesmo reconhece que é novo? Ah, é porque lá no mundo faz, na outra igreja faz. Sim, irmãos. E o que é que Deus diz na Bíblia que você não está fazendo? A gente arruma argumento do que estão fazendo na igreja A, igreja B, lá fora, lá no mundo, mas a gente não consegue se fundamentar naquilo que a palavra está dizendo. É verdade. É verdade, irmãos. Eu poderia entrar em vários ramos aqui, para falar de como nós temos sido complacentes, principalmente dentro da nossa casa, principalmente com a nossa vida espiritual. A gente tem oração aqui sábado, meia dúzia de pessoas. Está tendo oração todo dia de manhã aqui. Vem 2 ou 3. Se a gente fazer um culto de oração, misericórdia. Sabe o que eu entendo com isso? A gente nunca consegue fazer na igreja aquilo que a gente não faz em casa. Não tem como vir para a igreja orar se você não consegue orar em casa. Não dá. Se entende? Então tudo vai para dentro de casa. Tudo começa lá. Então hoje, o seu dever de casa é chegar em casa e tirar a cera dos ouvidos de todo mundo da sua casa. Usa um cotonete espiritual. Chega em casa e começa. É simples, às vezes só é excesso. Mas se você pedir a Deus para Ele te dar discernimento, talvez você, quando olhar para os ouvidos dos seus filhos, da tua mulher, do teu marido, você vai ver bichos nos ouvidos. E é por isso que você não entende, porque você fala dentro de casa e não te dão ouvidos. Por isso que a gente entende como pastor, que a gente fala, meu Deus. É revelação para cá, é palavra para cá, é de lá. E a gente pensa, agora vai. Irmão, o que é que Deus falou? O que é que tu está sentindo? Estou sentindo nada, eu não sei nem o que foi que Deus falou. E aí o Satanás do inferno, ele quer minar o coração dos líderes, nós pastores. E assim, será que vale a pena se esforçar? Será que vale a pena liberar? Olha como é que a igreja está, que ninguém ouve nada. E é nessa hora que a gente precisa ter muito discernimento, que nós estamos numa guerra, que é a guerra do ouvir. E eu queria convidar você para entrar nessa guerra comigo. A guerra do ouvir. Muitas pessoas nesse processo, durante esse mês, onde nós estaremos trabalhando essa série, a guerra do ouvir, vão ter visões, vão ter sonhos proféticos. E eu queria que vocês entrassem em contato comigo, com a pastora, e nos informassem. Olha, eu tenho tido uma visão assim, eu tenho sonhado assim. Porque isso é algo espiritual, não só no Brasil, mas nas nações. Mas em cada região tem algo específico. E nós queremos identificar isso, entrar numa guerra e saber qual é o bicho que tem tapado o ouvido dessas ovelhas aqui dessa região. Nós queremos saber qual é o bicho que tem entrado e tapado o ouvido para as pessoas não ouvir a voz do Senhor. E eu queria que você nos ajudasse nessa guerra do ouvir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, para concluir, o que a gente fala aqui para vocês, o que vocês têm ouvido aqui, qualquer outra pessoa em outro lugar, quando ouve, ela diz, meu Deus, o que é isso? Que palavra é essa? Que estudo é esse? Foi ontem, né, que a gente conversou com o pastor? Ontem a gente conversou com um pastor de outro lugar, a gente foi lá para ouvir a história deles, a gente falou algo tão simples, mas a gente via ele impactado, ele dizendo, meu Deus, o que é isso? Eu queria anotar, e para a gente era algo tão simples, e talvez a gente está nesse ambiente de tanta revelação, que os nossos ouvidos já não recebem mais aquilo que os céus estão falando. Então eu queria convidar você a ficar em pé, e a gente vai fazer um período de guerra espiritual agora. E realmente é uma guerra espiritual. Eu não sabia que Deus estava nos convidando a entrar nesse campo de batalha. Eu pensava que era algo muito simples. Eu pensava que era assim, Francisco. É só a gente parar do nosso ativismo, tirar um tempo para a gente parar, ouvir os céus. Mas não.
O problema não é as muitas coisas para fazer. Porque tem gente aqui que o Covid parou e por uma semana, por 10 dias, e não conseguiu ter como ouvir a Deus em casa. Feche teus olhos. Espírito Santo, queremos liberar nessa casa, sobre a vida dos nossos filhos, um tempo de guerra do ouvir. E nessa guerra, sairemos vencedores com o Senhor. Porque mais do que nós, o Senhor deseja que possamos ouvir a sua voz. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a tua vontade também, Senhor. Que os nossos ouvidos sejam destapados. Que esses bichos espirituais, demônios, que têm impedido o ouvir, que têm trazido a surdez espiritual, que ele possa cair por terra, que ele possa ser desmascarado. Todo ensino de Jezabel, nós queremos confrontar agora. Espírito do engano, espírito da manipulação, você que tem enganado, você que tem trazido medo, nós queremos se levantar no nome santo de Jesus e declarar guerra. Demônios, principados e potestades, que têm tapado os ouvidos dessas ovelhas, desse rebanho, eu te dou uma ordem agora. Eu amarro as tuas forças, e proíbo agora, você de atuar, você de estar agindo, trazendo surdez espiritual. Em nome de Jesus, eu queria chamar você agora a reconhecer atitudes de tolerância, onde você diz, não, deixa pra lá, não, é assim mesmo, depois a gente vê, e foi tolerando, e hoje parece que se tornou algo normal. Olha para dentro de você e para dentro da sua família agora. Não tem como guerrear fora sem primeiro guerrear dentro. Olha para dentro da sua casa, como é que está os teus ouvidos, como é que estão os ouvidos dos teus filhos, o que é que os teus filhos têm ouvido dentro de casa, o que é que a tua mulher tem ouvido dentro de casa, o que é que você tem ouvido na tua família. Olha dentro. Deus, por favor, Senhor, talvez a gente não esteja conseguindo ouvir, mas abra os nossos olhos e nos mostra como nós estávamos errando, como nós estávamos pecando, Deus, com os ouvidos tapados, sem sentir nada, sem discernir nada. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa por ter vivido com o ouvido tapado, por ter deixado essa cera e não ter limpado essa sujeira antes, por ter deixado para depois. Quantas pessoas aqui deixaram para depois, e o depois foi tarde, e depois você não sente mais força, e depois você estava fraco, e depois você perdeu o controle. Porque tolera Jezabel, essa mulher que se diz profetiza, porque toleras os ensinos de Satanás. Essa é hora de dizer não, eu não vou emprestar mais os meus ouvidos para o diabo, eu não vou ouvir mais os ensinos de Jezabel. Diz o Senhor, eu tenho algo contra ti.
Ei, Deus, nós não queremos ser essa igreja que avança, nós não queremos ser essa igreja que conquista, negociando com Jezabel. Não, nós não queremos abrir a porta do legalismo, do pecado, para atrair multidão nessa casa, meu Deus. Queremos continuar firmes, por mais que nos chamem, por mais que nos rotulem, nós vamos permanecer sendo fiel à tua palavra, sendo fiel aos ensinamentos. Levanta a tua mão e começa a guerrear agora. Eu te convido a gente guerrear agora, em nome de Jesus. Toda dificuldade de ouvir, de entender as coisas de Deus, eu oro agora dizendo: sai, 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 sai agora. Ensino distorcido, ensino adulterado, não vai entrar neste lugar, não vai entrar na tua família. Algumas coisas o Senhor está nos chamando a fazer, algumas coisas o Senhor está dando uma direção a muitos aqui. Para de ouvir vídeos, para de ouvir mensagens que não é bíblica, para de ouvir mensagens que não é de uma fonte limpa. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, bebe na fonte, bebe na fonte, bebe na fonte da pureza, bebe na fonte do evangelho, bebe na fonte da palavra. Nós não vamos assistir novela para saber o que é que acontece em Gênesis. Nós vamos ler a Bíblia para saber a verdade. Nós vamos ler a Bíblia para saber a verdade. Nós não vamos mudar de igreja por conveniência. Nós não vamos mudar por interesses próprios. Nós vamos permanecer no lugar que o Senhor nos chamou. Por mais que isso nos fira, doa ou machuque, mas é nesse lugar que nós seremos tratados e transformados. Levanta sua mão bem alto. A partir de hoje, 1º de fevereiro, começa-se nesse mês, o mês de guerra ao ouvir. E eu profetizo que todas as ovelhas desse rebanho irão ouvir a voz do seu pastor. Você vai segui-lo por aquilo que você ouve. Você vai se mover pelos teus ouvidos e não mais pelos teus olhos. Se você crê nisso, adore o Senhor, se renda a Ele. A ovelha, ela se move pelos seus ouvidos. O que ela tem de característica forte é a sua audição. Então agora eu quero liberar, Senhor, uma audição espiritual ativada, que seja um tempo de remover os bichos, a doença do ouvido. Sai agora, sai agora. É guerra, é a guerra do ouvir. E essa guerra começa agora dentro de você. No nome de Jesus. Se alguém aqui reconhece que você tem enfrentado essa guerra e você perdeu a capacidade de ouvir os céus, eu queria que você colocasse a mão nos teus ouvidos agora. E como profeta do Senhor, você vai declarar que a complacência, o deixa para lá, o tolerar, que gerou uma cera, que trouxe bichos e trouxe uma perca auditiva, você vai profetizar que isso vai sair agora da tua audição. Vamos lá, levanta a tua voz como profeta e diz: eu vou voltar a ouvir, eu vou voltar a ouvir a voz do meu amado, eu vou voltar a ouvir a voz do meu Senhor. Dá-me ouvidos pra te ouvir. Declara. E olhos pra te ver. Um coração
teu lugar. Audição espiritual. Toma o teu lugar. Audição espiritual. Toma o teu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senta aí um pouquinho. Não apenas tua visitação, mas tua habitação. Você que está em casa, até quinta, em nome de Jesus.